Aleluia. Boa noite, Lagoinha. A paz. Como é bom estar aqui, como é bom estar aqui com essa igreja tão linda, essa igreja tão amada, essa igreja está tão bonita hoje. Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu só me achar aqui. Quantos aqui que estão aqui essa noite já escolheram nascer de novo? São batizados, escolheram nascer de novo? Levanta a mão assim. Todo mundo que já se batizou, todo mundo que já passou pelas águas. Fazer uma pergunta para você agora. Você que já passou pelas águas, você passaria de novo? Dá um aleluia aí. Agora deixa eu falar uma coisa. Para você que não levantou a sua mão, essas pessoas que já passaram, passariam de novo. Por que você ainda não passou? Quantos aqui já aceitaram Jesus como seu Senhor e tem Ele como Salvador da sua vida? Levanta a mão. Todos os que já levantaram a mão para Jesus. Quantos fariam isso mais uma vez? Por que você que não levantou a sua mão ainda não fez? Eu ainda não sei. As pessoas que já passaram por essa experiência fariam tudo de novo. E você está com medo. João, capítulo 3. A partir do versículo 1. E a gente vai ler até o versículo 21. A gente vai conhecer a história de uma das conversas mais lindas da Bíblia. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: eu digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele.
quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aleluia. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção nesse diálogo, nessa conversa tão bonita, nesse frente a frente que Nicodemos teve com Jesus, primeiro é que Nicodemos era um fariseu. Nicodemos era um mestre da lei. E nós temos várias críticas no Novo Testamento a respeito dos fariseus. Nós temos ali uma série de adjetivos peculiares, como eles são chamados de sepulcro caiado, por exemplo. Mas Nicodemos me parece ser diferente. E quando eu leio essa passagem e eu vejo essas perguntas, essa conversa tão bonita que Nicodemos tem com Jesus, eu me lembro de uma das bem-aventuranças, quando Jesus, lá em Mateus 5, ele fala: bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Nesse momento, nessa conversa, Nicodemos estava nesse lugar. Apesar de ser um fariseu, Nicodemos estava nesse lugar de um senhor idoso fariseu, mestre, doutor da lei, mas puro de coração, porque ele estava frente a frente com o Filho do Homem. Ele estava frente a frente com Deus. E quando eu vejo Nicodemos frente a frente com Jesus, eu vejo Nicodemos viu a Deus. Então ele era um homem puro de coração. As perguntas que Nicodemos faz são sinceras, são honestas. Ele não está fazendo nenhum tipo de pergunta para pegar Jesus numa resposta duvidosa. Ele não está questionando a Jesus para pegar alguma falha, para pegar algum erro. As perguntas que ele faz a Jesus, nenhuma delas está relacionada a Jesus, a uma falha, a um erro, como os outros fariseus queriam fazer. Nós temos diversos diálogos em que Jesus conversa com os fariseus, e os fariseus estão o tempo todo tentando pegar Jesus numa saia justa. As perguntas de Nicodemos são completamente diferentes. As perguntas de Nicodemos são perguntas de uma pessoa que tem fome, que tem sede. A primeira coisa que ele fala está lá no versículo 2, ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Olha só que coisa linda. Nicodemos reconhece. Nicodemos olha para Jesus e reconhece: você vem da parte de Deus. Porque ninguém faz o que o Senhor está fazendo se não vier de Deus. O fariseu Nicodemos está reconhecendo a soberania de Jesus, puro de coração, e estava frente a frente com o Filho de Deus. Nos versículos 3, em verdade a gente já asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Eu acho interessante essa pergunta, porque nós já estamos tão acostumados com essa leitura, estamos tão acostumados com esse diálogo, em conhecer. Estamos tão acostumados a entender o que é o novo nascimento, o que é o nascer de novo, o que é o nascer em Jesus. Mas nesse momento aqui,
em que Nicodemos está conversando com Jesus, nunca, em nenhum outro lugar, alguém tinha falado a respeito de nascer de novo. Nicodemos conhecia toda a lei. Nicodemos conhecia toda a lei de Moisés. Nicodemos conhecia todos os salmos de Davi. Nicodemos conhecia todos os profetas. E ninguém em toda a lei, em todo o Antigo Testamento, tinha falado sobre esse tal nascer de novo. E aí Jesus chega com essa novidade. É uma novidade absoluta. E ele faz uma pergunta honesta. Ele faz uma pergunta sincera. Mesmo sendo uma das pessoas mais sábias de todo Israel, mesmo sendo umas pessoas mais sábias de toda a região, ele faz uma pergunta ingênua a Jesus. Ele pergunta: mas como assim nascer de novo? Por acaso eu, sendo velho, posso voltar no ventre da minha mãe e renascer? E aí Jesus responde: em verdade te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mais uma pergunta que mostra que Nicodemos tinha um coração puro. E era por isso que ele estava diante do Filho de Deus. E aí, o que é nascer de novo? Hoje nós tivemos uma manhã linda, uma manhã de novos começos, onde algumas pessoas escolheram nascer de novo. Elas escolheram assumir publicamente que agora são de Jesus. Elas decidiram, elas tomaram essa decisão, elas levantaram a sua mão, aceitaram Jesus como Senhor e como Salvador, desceram as águas e se tornaram novas criaturas, nasceram de novo. Todas as vezes que eu assisto a um batismo, eu me emociono. Hoje de manhã, quando a primeira pessoa ali desceu na piscina, é automático já entalei, já engoli o choro, já fiquei olhando para cima. Sabe quando você olha para cima, volta a lágrima, volta a lágrima. Eu me emociono toda vez que eu assisto um batismo, porque a vontade que eu tenho é de me batizar de novo. Porque reconhecer esse nascer em Jesus. Aqui quando Jesus explica assim, o que é nascido da carne, no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que é nascer da carne? Todos nós somos nascidos da carne. Todos nós, todo ser humano é nascido da carne. Homem, mulher se juntam, óvulo, espermatozoide, fecundação, nascimento. Nascemos da carne. Todos nós nascemos da carne. Nascer do Espírito. Nascer do Espírito é nascer em Jesus. A simbologia de quando você desce as águas e você sobe, você está deixando para trás o seu velho homem, o que é nascido da carne, e você está voltando das águas, nascido em Jesus. Você agora é uma nova criatura. As pessoas que se batizaram hoje tiveram essa experiência. O velho homem fica lá embaixo. Quem volta, quem ressurge, é uma nova criatura, é uma nova pessoa, é alguém que nasceu de novo. Quem nasce da carne é carne. O que são as coisas da carne? Como a gente pode diferenciar as atitudes e os comportamentos dos que são nascidos da carne para as atitudes e os comportamentos daqueles que são nascidos do Espírito? A pessoa que nasce da carne, ela pensa demais. A pessoa que nasce da carne, ela julga demais. A pessoa que nasce da carne, ela faz cálculos demais. A pessoa que nasce da carne está sempre procurando aquilo que é do seu próprio interesse. A pessoa que nasce da carne está sempre questionando tudo. A pessoa que nasce da carne está sempre duvidando de tudo.
A pessoa que nasce da carne está sempre buscando razões, racionalmente. Ela quer sempre entender tudo o que está acontecendo, por que está acontecendo, como, quando, onde, por quê, quando. Ela fica nessa nuvem de perguntas, se questionando a si mesmo, questionando o outro, questionando a igreja, questionando Deus, questionando a salvação. Ela questiona tudo. E o que nasce do Espírito? Quando você nasce do Espírito, você abandona todas essas questões. Quando você nasce do Espírito, você abandona o ficar pensando demais. Quando você nasce do Espírito, você abandona o julgamento. Quando você nasce do Espírito, você abandona o excesso de cálculos. Quando você nasce do Espírito, você para de procurar os seus próprios interesses. Quando você nasce do Espírito, você para de ficar se questionando o tempo todo, questionando os outros ou questionando a Deus. Quando você nasce do Espírito, você para de duvidar. Quando você nasce do Espírito, você para de buscar razões e raciocínio lógico em tudo que está à sua volta. Quando você nasce do Espírito, você se deixa ser guiado pelo Espírito. E a pessoa que é guiada pelo Espírito, ela não fica pensando demais. O Espírito fala, ela faz. A pessoa que nasce do Espírito, que é guiada pelo Espírito, ela não julga. Por quê? Porque ela confia no julgamento do Espírito Santo. A pessoa, quando nasce do Espírito, ela não fica fazendo cálculos, porque ela confia que o Espírito Santo, que Deus não vai deixar faltar absolutamente nada. Quando ela nasce do Espírito, ela para de ficar procurando os seus próprios interesses e ela começa a procurar os interesses do Pai. Ela faz, ela realiza, ela busca, ela procura em tudo em prol do interesse do reino. É pelo reino, é para o reino, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não importa mais os meus próprios interesses, eu quero saber dos interesses do Pai. Não importa mais a minha própria vontade, eu quero saber da vontade do Pai. Não importa mais as minhas escolhas e as minhas decisões, eu quero saber o que o Pai tem para mim. Aonde o Pai quer me levar. Não importa mais o meu próprio caminho, mas qual é o caminho do Pai para mim. Esse é nascido do Espírito. Ele para de ficar questionando tudo, porque ele confia que o Espírito tem tudo que ele precisa. Ele para de duvidar de tudo, porque ele confia no Pai. Ele confia em Jesus, ele confia no Espírito Santo. E ele para de ficar buscando as suas próprias razões, porque tudo é por causa do Pai. Esse é nascido do Espírito. Quando Jesus explica isso para Nicodemos, ele fala assim, versículo 8: o vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. E aí Nicodemos pergunta: como pode ser isso? Jesus está explicando para Nicodemos como pode, o que acontece com aqueles que são nascidos do Espírito. Nicodemos não entende. E Nicodemos não se sente culpado por não entender alguma coisa. Ele pergunta: como assim? E aí Jesus explica contando uma história que aconteceu lá no Antigo Testamento. Ele conta uma história que Nicodemos conhecia muito bem. Ele fala assim: ninguém
ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado. Essa história que Jesus conta para Nicodemos é uma história que Nicodemos conhecia muito bem. Como eu já falei, Nicodemos conhecia toda a lei de Moisés, conhecia todo o Antigo Testamento, as histórias dos reis, os salmos, os profetas. Ele era doutor nisso, ele tinha muito conhecimento sobre isso. E Jesus pega algo que Nicodemos conhecia para explicar para ele. Essa história que Jesus relata aqui, que Jesus compartilha com Nicodemos, está lá em Números. Está lá em Números 21. E o que acontece? Israel está peregrinando no deserto. Está andando no deserto. E aí eles começam a reclamar. Israel começa a murmurar contra Deus. Falando: mas foi para isso que o Senhor nos tirou do Egito? Foi para ficar andando pelo deserto que nós saímos de lá? Era melhor ter ficado lá mesmo. É para ficar comendo essa comida aqui, que sem gosto? Era melhor ter ficado comendo a comida do Egito. Lá pelo menos a gente tinha um teto, a gente tinha isso, a gente tinha aquilo. Para que sair do Egito? Para que abrir o Mar Vermelho? Para que tudo isso, se agora a gente está aqui no meio do deserto? O povo de Israel começa a reclamar, começa a murmurar contra Deus. E o que acontece? Deus permite que o povo de Israel seja atacado por cobras venenosas. E de repente, vários israelitas começam a ser picados por essas cobras venenosas. E a Bíblia fala que é uma picada que dói muito, que era uma picada que doía, que ardia como fogo. E muitos israelitas estavam morrendo por causa do veneno dessa cobra. E aí, quando Israel vê a situação, quando Israel vê o que está acontecendo, vê que muita gente está morrendo por causa dos ataques das cobras, o que eles fazem? Eles voltam correndo para Moisés. Moisés, a gente pecou. Moisés, a gente errou contra Deus. Ajuda a gente, Moisés. Fala com ele. Fala com Deus. Israel tinha medo de falar com Deus. Era Moisés que fazia essa representação. Fala com Deus, Moisés. A gente está arrependido. A gente errou de falar contra Deus. E beleza, o povo de Israel vai até Moisés. Pede para Moisés conversar com Deus, pedir perdão. Moisés vai lá, em nome do povo, fala com Deus. E Deus dá a seguinte ordem para Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca num poste, no lugar onde todos possam ver. Todas as pessoas que forem picadas pela serpente e olharem para essa serpente no poste, elas vão ser curadas e elas não vão morrer. E é isso que acontece. Moisés constrói a serpente de bronze, coloca ela num poste, coloca ela num lugar onde todo mundo podia ver. E quando algum israelita era picado por uma cobra, bastava olhar para a serpente. Só olhar. Não precisava ir até a serpente, se ajoelhar até a serpente, botar a mão. Não precisava de nada disso. Era só olhar. Foi picado de cobra. Olha, cadê a serpente? Está ali, olhou. Era curado. Quem é que curava os israelitas? A serpente? É claro que não. O que curava os israelitas era a fé de acreditar que bastava olhar para a serpente de bronze. Quando você vê todos os milagres de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os relatos de todos os milagres que estão escritos no Novo Testamento, todos eles terminam assim: e Jesus disse, a tua fé te curou. E Jesus disse, a tua fé te salvou. Todas as histórias terminam com a tua fé te curou e a tua fé te salvou. Não foi a serpente que salvou os israelitas, foi a fé de obedecer a Deus que mandou olhar para a serpente. Foi a fé que curou. Quando Naamã desceu, deu os 7 mergulhos lá, não foi o mergulho
que curou Naamã? Foi a fé no que o profeta Eliseu disse: mergulhe 7 vezes. E aí Naamã, mesmo relutante, foi lá 1, 2, 3, 4, nada aconteceu. 5, nada aconteceu. 6, nada aconteceu. Na 7ª, quando ele levanta curado. Não foi a água do Rio Jordão que curou, foi a fé na palavra do profeta. Quem cura não é a serpente, quem cura é a fé. Quem cura não é a água do Rio Jordão, quem cura é a fé. É a sua fé no Jesus que cura. É isso que cura você. E Jesus dá esse exemplo para Nicodemos. Ele fala, então, você lembra dessa história? Ele conta essa história que eu resumi para vocês. Se vocês quiserem ler com mais detalhes, está lá em Números 21. Ele conta essa história, você lembra disso? Então, e aí depois de contar essa história, o que Jesus fala? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê no que Jesus fez por você, e aí você já tem a vida eterna. E depois, é claro, gente, vem o versículo mais lindo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus se compara com aquela serpente no deserto. Da mesma forma que bastava o israelita olhar para a serpente e ele era curado da picada de cobra, Jesus se coloca no alto desse poste e fala: para todo aquele que nele crer, não pereça. O que eu faço para não perecer? O que eu faço para não ganhar ou para não levar a morte eterna? Olha para Jesus e crê no sacrifício que Ele já fez por você. Quando você olha para Jesus e vê o sacrifício que Ele fez por você, Ele abandonou um céu de glória. Ele tinha anjos o adorando. Ele deixou tudo. Ele veio até nós. Ele se humilhou a ser um ser humano. A todas as paixões, a todos os percalços que nós temos na vida, Ele desceu aqui, viveu, operou milagres, teve essa conversa linda com Nicodemos. Depois Ele se entregou ao sacrifício. Ele se entregou ao sacrifício. Ele levou açoites, muitos açoites, cuspida, escárnio, tudo de ruim que você imaginar, Ele levou sobre si. Ele levou sobre si tudo de ruim, sem exceção, que você pode imaginar nessa terra, Jesus levou sobre si. Tudo que você já fez de ruim, tudo que você fala: não, Ariane, mas você não sabe o que eu fiz. Isso que você fez, que eu não sei do que se trata, Jesus levou lá naquela cruz. Eu não sei qual é o seu pecado. Eu não sei que tipo de pecado o seu passado tem. Eu não sei o que foi que você fez ontem, mês passado, ano passado, 2 anos atrás, 3 anos atrás, 20 anos atrás, 18 anos e 6 meses atrás. Eu não sei o que você fez. Eu não sei o que você fez que te faz carregar essa culpa que você tem hoje, que você se arrepende muito. Deixa eu te falar uma coisa: lá naquela cruz, isso que você fez, que te dói tanto, estava lá com Jesus. Hoje, 2000 anos depois, isso que você fez, esse seu passado, que você se envergonha, ele estava com Jesus lá na cruz do Calvário. E Jesus se entregou, pregos nas mãos, prego nos pés, uma coroa fincada na cabeça, muita dor. E Ele diz, no final, antes de entregar a vida, Ele fala: Pai, está consumado. O que eu vim fazer, agora são palavras minhas, o que eu vim fazer eu fiz. Eu vim aqui e sobre mim está o pecado do mundo todo.
Todo tipo de pecado que você pode imaginar estava pendurado naquela cruz. Toda vergonha, todo crime, toda dor, tudo de mais horrível que você carregue nas suas costas, estava ali naquela cruz com Jesus. Ele carregou por você. Você sente que era para você estar lá, mas Jesus olhou para você e falou: não, você não, filho, quem vai sou eu. Ele pegou o seu pecado para ele e levou para aquela cruz e se entregou ali. Se sentiu sozinho. A Bíblia fala que ele disse: Pai, por que me abandonaste? Se você se sente sozinho, deixa eu te falar, Jesus também sabe que dor é essa, porque tudo Ele carregou por você. Ele carregou tudo por você, para que você estivesse aqui hoje, ouvindo a respeito dEle, para que você estivesse aqui hoje, entendendo esse diálogo tão bonito que Ele teve com o fariseu, porque tudo Ele fez por você. Se você sobe no alto de um monte, ou no alto de um prédio, e você joga uma pena lá de cima, a pena, ela não sabe para que lado ela vai. A pena vai descendo de acordo com o que o vento vai levando. Se o vento vai para um lado, ela vai. Se o vento volta, ela volta. E ela vai descendo. Se passa uma ventania e leva ela embora, ela vai. Se passa outra voltando, ela volta. Aquela pena vai descendo, descendo, seguindo a direção do vento. É isso que Jesus está falando aqui. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim ocorre com todo o que é nascido do Espírito. É você como essa pena, descendo do alto do monte. O vento sopra, o Espírito Santo sopra e você vai indo. Aonde o Espírito Santo quer que você vá, você vá. O que o Espírito Santo quiser que você fale, você fala. O que o Espírito Santo quiser que você faça, você faz. Quando o Espírito Santo te manda ir falar com alguém, você fala com alguém. Quando o Espírito Santo te manda orar por alguém, você ora por alguém. Quando o Espírito Santo manda você abraçar alguém, você abraça alguém. Você é como essa pena que é guiada pelo Espírito. Assim somos nós, todos que nascemos do Espírito. Nós reconhecemos esse sacrifício de Jesus. Mas o sacrifício de Jesus não terminou na cruz do Calvário. Desceram ele do Calvário, enrolaram ele num pano, levaram ele para um sepulcro. No terceiro dia, as mulheres foram lá para ungir o corpo de Jesus. E adivinha? Ele não estava mais lá. Porque a vitória não está na morte. A vitória está na ressurreição. Ele venceu. Você não suportaria a cruz. Você morreria. Mas Jesus venceu a morte por sua causa. Ele se entregou, se sentiu sozinho, carregou a sua dor, carregou o seu pecado, carregou a sua culpa sobre ele. E com toda aquela culpa da humanidade inteira sobre ele, ele se entrega à morte, mas ele vence a morte. E ele ressuscita no terceiro dia. E ele sobe aos céus. E hoje ele está lá nos céus, sentado num trono de glória. E ao mesmo tempo ele está aqui, nesse ambiente, porque você sente o Espírito. Você já sentiu o Espírito Santo daí onde você está? O Espírito Santo já falou com você. Porque você, quando é guiado pelo Espírito, ou já tem vontade, já tem o desejo de ser guiado pelo Espírito, você já escuta a voz dele. Você já é sensível à voz do Espírito Santo e ele já falou com você. Eu trouxe da parte de Deus uma mensagem
que Deus colocou ao meu coração. Mas vocês são dezenas de pessoas aqui e cada um de vocês recebeu exatamente aquilo que o Espírito Santo queria que você recebesse. Daqui do altar saiu uma mensagem, mas da nave da igreja, centenas de mensagens foram recebidas, porque você recebeu da parte de Deus exatamente aquilo que você precisava. Porque o Espírito, Ele vai aonde Ele quer, e Ele leva a mensagem que Ele quer, e você recebe a mensagem que Ele tem para você. Se coloca de pé nessa noite. Deus, Ele tem um caminho para você. Às vezes você está cheio de dúvidas, cheio de interrogações, mas Deus, Ele tem um caminho para você. Você não nasceu de um acidente. Você não nasceu por um acaso. Você não está nessa vida por acaso. Por mais que você já tenha cometido muitos erros, você não está aqui por acaso. Você não veio essa noite aqui por acaso. Você veio aqui sem nem saber. Você veio guiado pelo Espírito. O Espírito Santo passou lá onde você estava e falou: vamos à casa do Senhor. E você se arrumou, e você veio, e você está aqui. Você foi guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito é isso. Quando a gente nasce de novo, a gente não tem a menor vontade de ser guiado pela carne. Quando a gente nasce de novo, a gente não tem a menor vontade de ficar pensando demais, julgando demais, questionando demais, duvidando demais, procurando entender tudo por razões lógicas. Não, a gente abandona tudo isso e só confia em Jesus. E só confia nele. Você pode estar se perguntando aí: mas de novo? Algo novo, de novo? Eu não tenho mais coragem. Eu estou com vergonha de pedir algo novo pela terceira vez, quarta vez, sétima vez, 15ª vez. Na verdade, Ariane, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já clamei por algo novo. E aí o meu coração incendeia. Mas daqui a pouco o problema vem, a dificuldade, a família vai lá e começa a apagar esse fogo. E eu começo a não querer mais vir. Eu começo a não querer mais servir. Eu começo a não querer mais cantar. Eu começo a não querer mais falar do amor de Deus. E aí, com muito esforço, com muita luta, eu volto à igreja. E eu saio da igreja renovado. Não, agora vai ser diferente. E aí o tempo passa. E o desânimo pega tudo de novo. O desânimo, você já sentiu o queimar do Espírito Santo tantas vezes. E você já permitiu ele esfriar tantas vezes que você acha que não merece mais. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá em Lamentações fala assim: recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Eu lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Jeremias já pensou exatamente a mesma coisa que você está pensando agora. Mas Jeremias continua: Contudo, eu quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão
suficiente a cada manhã. Para cada dia que você desistiu, existe uma misericórdia se renovando no dia seguinte. Para cada dia que você desistiu, existe uma misericórdia sendo derramada sobre a sua vida. Não importa quantas vezes você desistiu, no dia seguinte, quando o sol raiou, a misericórdia estava lá, nascendo para você. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele eu depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom. Eis que o Senhor é misericordioso para com todos aqueles que esperam confiantes, para com todos aqueles que o buscam. E é muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro, a salvação que vem do Senhor. Não importa quantas vezes você já desistiu, tem um novo começo. Não importa o que está no seu passado, não importa a culpa que você carrega, tem um novo começo para você. Não importa o seu pecado, tem um novo começo para você. Não importa a sua desesperança, tem um novo começo para você. Não importa o fardo que você carrega sobre si, tem um novo começo para você. E nesse novo começo, Jesus pega essa culpa, pega essa dor, pega esse problema, pega esse fardo, Ele tira das suas costas e Ele coloca na dele. Porque Jesus disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todo esse peso que você carrega, deixa ele aos pés do Senhor. Assim como os israelitas olharam para a serpente e foram curados da picada de cobra, todos nós olhamos para Cristo e deixamos nele todo o nosso fardo. Eu quero convidar você aqui na frente, que sente o seu fardo pesado demais. Não importa quantas vezes você já veio aqui na frente. Não importa se você já veio 1, 2, 3, não. Vem a quinta, vem a sétima, vem a 10ª, porque a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Você já desistiu muitas vezes, mas o Senhor ainda está aqui, esperando você. Tem alguém aqui essa noite que quer deixar o seu fardo aos pés de Jesus? Eu vou pedir para você vir aqui à frente. Eu vou pedir para você vir deixar aqui o seu fardo com Jesus. O seu fardo não volta para casa com você. Isso é uma escolha sua. A partir desse momento você passa a ser guiado pelo Espírito. E o Espírito Santo guia a sua vida para onde Ele quer. E a primeira coisa que Ele faz é tirar esse fardo pesado das suas costas. Ele arranca essa dor, Ele arranca essa culpa, Ele arranca todo esse sofrimento, Ele arranca o medo, Ele arranca a angústia, Ele arranca tudo que te faz sofrer, Ele arranca tudo que te faz chorar sozinho pela madrugada, Ele arranca tudo que dói no seu coração, Ele arranca tudo que dói na sua alma, Ele arranca tudo
hoje, começa a carregar o fardo de Jesus. E o fardo de Jesus, ele é cheio de amor, cheio de bondade, cheio de misericórdia, cheio de renovo, cheio de recomeço, cheio de novos começos, cheio de uma nova vida. A partir de hoje, todo o seu passado é lançado no mar do esquecimento. E você nasce para Jesus agora. Você nasce para Jesus. Você está nascendo para Jesus nesse momento. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 Aleluia, Jesus. Coisa maravilhosa é ver que Jesus ainda conversa com a gente do mesmo jeito que ele conversou com Nicodemos, frente a frente, face a face, sem julgamento. Jesus nunca julgou Nicodemos por quem ele era e pelas perguntas que ele fazia. Ele também não está julgando você por quem você é e pelas perguntas que você faz. Mas ele está trazendo você, assim como ele convidou Nicodemos a um novo nascimento. Ele convidou você para um novo nascimento, mais uma vez. E agora, deixa eu falar, agora vai ser diferente. Sabe por quê? Porque você não está sozinho. Você não está sozinho. Tem uma família aqui do seu lado. Tem uma família para te abraçar agora. Tem uma família para te dar uma palavra. Você tem uma família aqui. Você tem uma família. Mas, Ariane, eu nem sei o que é uma família. Então seja bem-vindo, porque agora você sabe o que é uma família. Isso daqui, essa igreja, essa casa é a sua nova família. Você não está mais sozinho. Dos que vieram à frente e que não carregam mais fardos, vocês vieram aqui, vocês abandonaram o fardo, vocês abandonaram o seu fardo e agora vocês já estão aí com o fardo de Jesus. Quantos de vocês estão fazendo isso pela primeira vez? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus hoje te dá um novo começo. Definitivamente, você agora tem uma nova família para cuidar de você, para ajudar você a caminhar, para ajudar você a permanecer firme. E na hora que você estiver pronto para desistir, pode ter certeza que vai ter alguém aqui na sua cola para te buscar aonde quer que você esteja. Amém? Aplauda ao Senhor hoje. A gente tem um novo
nascendo de novo. O Natan resolveu começar diferente. E o que acontece? Já que eu estava falando aqui que a gente é uma família, a Bíblia nos ensina que toda vez que um novo membro entra na família de Jesus, os anjos fazem festa lá no céu. Está na Bíblia isso. E se os anjos fazem festa lá no céu, adivinha? A família terrena de Jesus faz festa também. Então, eu vou contar até 3. Quando eu chegar no 3, na